Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração pelos séculos dos séculos, nos diz a sua palavra. Nós vamos para o texto da palavra do Senhor, do livro de Eclesiastes, que tem sido o livro das nossas peregrinações, das nossas jornadas e meditações aqui já há alguns dias. E nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Texto da palavra do Senhor, do livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 11, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos homens, dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Qual é o sentido da vida? O que é que traz significado, e propósito à nossa existência sobre essa terra? O que é que realmente faz a vida valer a pena? Essas são questões que embalam a história da humanidade desde sempre. E principalmente nesse último ano que nós temos vivido, enfrentado a pandemia, são questões que têm incomodado a nossa alma, o nosso coração, que têm perturbado o nosso sono, principalmente quando nós nos vemos em face da morte, em face do fim da nossa existência terrena. Nós nos perguntamos, por que vale a pena viver? Qual é o sentido, qual é o significado, qual é o propósito da nossa existência nessa terra? E vocês percebem que essas questões não são questões nossas, mas, como eu disse, elas envolvem a vida humana desde sempre. E o pregador de Eclesiastes também lidou com essas questões nos seus dias, nos seus tempos. Na realidade, o livro que nós temos em mãos foi escrito com o único propósito de responder a estas questões sobre sentido, sobre significado, sobre propósito da vida humana. Como nós já vimos até aqui, no capítulo 1, verso 1 e verso 2, esse pregador se apresentou como sendo rei em Jerusalém, como sendo filho de Davi, e que estava explorando essas questões, e já de imediato no verso 2 ele já dá a sua conclusão como tema da sua escrita, da sua pesquisa. Ele nos diz: Rebel, rebelim,
né? Ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E nós já dissemos aqui que essa tradução ela é um tanto quanto precária e empobrecida, porque a ideia que nós fazemos de vaidade é de alguém diante do espelho, né, se contemplando, num sentido meio que soberbo, orgulhoso, né? E não é nesse sentido que o autor do Eclesiastes está propondo esse tema, mas ele, quando diz que a vida é rebel, quando a vida é rebelim, ele está dizendo que o que existe, o que marca a nossa existência sob uma perspectiva, isso é claro, né? Porque ele usa a expressão debaixo do sol para mostrar que a sua análise é uma análise humanística. Ou seja, ele não incluiu Deus na fórmula, ele não colocou Deus na sua avaliação da vida com um propósito. Mas dizer que tudo, né, nessa perspectiva humana, ela é de caráter temporário, de caráter transitório, de caráter efêmero e muitas vezes sem sentido, sem finalidade. Do verso 3 ao verso 11 do capítulo 1, o pregador então faz-nos uma pergunta. Ele diz assim: qual é o proveito, qual é o lucro, qual é o resultado da vida, de tudo aquilo que nós corremos atrás, de tudo aquilo que nós dedicamos à nossa existência, com que nós trabalhamos? Por que nós corremos com a nossa vida? O que é que nós queremos ganhar? Qual é o resultado dos nossos empreendimentos, dos nossos esforços? O que é que sobra? Qual é o saldo disso? E ele diz, do verso 4 até o verso 11 daquele texto, de forma muito poética, dizendo que ele examinou e ele descobriu que não existe nada que escape a essa afirmação de que tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo é alguma coisa que escapa às nossas mãos, que não tem substância. E ele então resolve provar a sua afirmação, provar a sua tese, e ele dá início a uma série de grandes experiências para dizer assim: olha, eu sei do que eu estou falando, porque eu já testei, eu já provei, e tudo que resultou das minhas pesquisas foi rebelim, ou vapor, fumaça, neblina. E ele dá então início a uma série de experiências para provar a sua tese, para nos dizer o seguinte: quando nós queremos responder essa questão sobre proveito, sobre lucro, sobre resultado, sobre sentido, se nós queremos emprestar significado à nossa vida, para o que nós nos voltamos no mundo, ou humanamente falando, debaixo do sol? Do verso 12 ao verso 18 do capítulo 1, a primeira experiência que o pregador então empreende é uma experiência voltada para o mundo da sabedoria, para o mundo do conhecimento. É como se ele dissesse para nós: é possível encontrar sentido na vida quando nós nos dedicamos ao conhecimento, quando nós nos dedicamos à sabedoria. E ele repete dizendo o seguinte: olha, eu fiz isso, e aqui está, né, para nós a lembrança de que não havia ninguém mais capacitado do que esse homem para tocar essas experiências. Salomão é um homem conhecido nas escrituras por conta da sabedoria superlativa que ele teve, né? Um homem que foi o homem mais sábio que já nasceu sobre essa terra. E ele diz que com a sua sabedoria superlativa, com a sua condição de rei, ele tinha os recursos necessários para fazer essa experiência, e com a motivação, porque ele dedicou o seu coração a entender a sabedoria e o conhecimento. Nós poderíamos pensar o seguinte: olha, nós temos aqui a fórmula exata para encontrar o sentido da vida na sabedoria. Nós temos a mente mais capacitada, nós temos recursos ilimitados, nós temos a motivação certa. Mas Salomão diz que o resultado da sua busca, da sua experiência com o conhecimento e com a sabedoria foi que ele se frustrou, rebelim,
né? Foi tudo vaidade, porque ele descobriu que haviam coisas no mundo que, apesar da sua sabedoria, apesar do seu conhecimento, eram coisas que não poderiam ser mudadas, que não poderiam ser alteradas. E aquilo ali não trouxe só a frustração pelo inalcançável, pelo inatingível, mas a Bíblia diz que aquilo também trouxe grande sofrimento, grande dor ao seu coração. Então nós temos o texto do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, quando o pregador poderia muito bem ter desistido da sua busca. Ele poderia muito bem ter se sentido frustrado quando se voltou para o conhecimento, para a sabedoria, em busca de sentido, mas ele então procura uma alternativa. É como se ele dissesse: olha, talvez haja outra coisa. Se não funciona com a sabedoria, se não funciona com o conhecimento, talvez haja alguma outra coisa debaixo do sol, talvez haja alguma coisa no mundo que seja capaz de prover sentido, significado, propósito para a nossa vida. Então no verso 1, ele diz assim: eu disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Esse homem então decide fazer uma nova experiência, e a experiência por sentido, a experiência por propósito, por significado, vai parar agora para os lados da busca pelo prazer, da busca pela felicidade. É como se ele dissesse para nós: olha, talvez o sentido verdadeiro da vida, talvez o significado da vida esteja ou possa ser encontrado no prazer, na felicidade. Vamos, minha alma, experimentar isso. É como se ele dissesse: olha, eu vou fazer uma experiência agora, em busca de sentido, em busca de significado, pelo prazer, pela felicidade. E é preciso que nós entendamos que quando o pregador menciona o prazer e a felicidade, essas coisas não são coisas más em si mesmas. Por que nós sabemos disso? Porque no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso de número 26, ele fala que o prazer é uma dádiva de Deus. E mais adiante no livro, capítulo 9, verso de número 7, ele encoraja os seus leitores a buscar o prazer, a se deleitar em Deus, nas coisas que Deus fez. Então, a busca pelo prazer não é alguma coisa errada em si mesmo. Mas o problema é que o pregador procura encontrar sentido, ele está em busca de propósito, de significado para a sua vida no prazer debaixo do sol. Ou seja, ele olha para esse prazer não de uma perspectiva de dádiva de Deus, mas como sendo alguma coisa que é um fim em si mesmo. O prazer pelo prazer, a felicidade como um supremo propósito da existência. E o que acontece? É importante nós olharmos isso no texto, porque ainda no verso de número 1, logo que ele começa a narrar a sua experiência, nós já temos o resultado que ele nos oferece, uma conclusão rápida. Ele diz assim: olha, vi também que isso era vaidade, no verso de número 1, a última parte do verso de número 1, capítulo 2. Ele diz assim: olha, eu provei com prazer, com alegria, com a felicidade, e o que eu descobri com isso tudo é que aquilo era também vaidade, sem sentido, alguma coisa efêmera, alguma coisa transitória. Sabe por quê? Porque o prazer e a felicidade que ele busca como sentido para a sua vida são coisas calcadas no egoísmo, no egocentrismo. Olhe para o texto da palavra do Senhor e perceba quantas vezes o pregador usa a primeira pessoa. Ele diz assim: olha, eu disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria.
Depois ele diz no verso de número 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Depois ele continua no verso de número 4: eu empreendi grandes obras, eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, eu fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas, fiz para mim açudes, comprei para mim servos e servas, eu possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todas as outras pessoas antes de mim, eu amontoei também para mim prata, ouro, tesouros, eu engrandeci a mim, eu sobrepujei a todos que viveram antes de mim. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei, eu não privei o meu coração. Há uma abundância, né, da primeira pessoa nesse texto, e não é sem propósito que nós descobrimos porque que essa busca do pregador ela é fadada ao fracasso, porque a sua busca ela é orientada por um forte senso egoísta. Eu me lembro de uma canção do cantor Leone, né, que ele diz em uma das canções que só para o meu prazer, tudo para o meu prazer. Esse pregador se tornou um hedonista experimental. Ele decide, né, fazer da sua felicidade, da sua satisfação pessoal, o principal propósito da sua existência. E essa é uma busca, esse é um propósito, uma orientação extremamente perigosa. Essa semana, enquanto estudava esse texto, eu me deparei com um poema do poeta argentino Jorge Luis Borges, em que ele fala na sua poesia que ele admite que cometeu o pior dos pecados que um homem pode cometer na vida. Sabe qual foi? Eu não fui feliz. Quando nós analisamos as palavras do poeta, né, sobre esse pecado que se comete, é claro que nós temos que nos perguntar sobre que senso, sobre que prisma ele olha para esse pecado como sendo o pior, não ser feliz. Porque na realidade, às vezes, nós consideramos dessa perspectiva egoísta que a suprema finalidade, o supremo propósito da nossa existência nessa vida, nessa terra, é simplesmente ser feliz. E quando nós não atingimos isso, nós experimentamos uma tragédia. É por isso que nós vivemos em um tempo de hedonismo, né? Aonde a devoção ao prazer como o bem maior, como o que realmente importa. Quantas vezes nós ouvimos essa frase sendo ecoada, sendo proclamada pelas pessoas aí fora? Olha, eu mereço ser feliz, eu tenho que correr atrás da minha felicidade, eu preciso encontrar satisfação. E por trás dessa busca pela felicidade está essa proposta hedonista de maximizar, né, ao máximo o prazer, de elevar ao máximo o prazer, a alegria, a satisfação, a felicidade, e na mesma proporção minimizar tudo aquilo que traz sofrimento, tudo aquilo que traz dor à nossa alma, como alguma coisa que possa aplacar o nosso desespero. Só que o problema com essa perspectiva que o pregador assume e que tantas pessoas no nosso mundo, tantas pessoas na nossa geração assumem, é que elas não se dão conta daquilo que é chamado de um paradoxo do hedonismo. Sabe o que é? Que à medida que nós nos esforçamos para alcançar o prazer, à medida que nós nos esforçamos para alcançar a felicidade, o que nós realmente alcançamos é o que nós mais desejamos evitar: a dor e o sofrimento.
Salomão disse aqui, ele diz assim, olha, eu disse à minha alma, nós vamos enveredar pelo prazer, pela felicidade, pela alegria, mas o que eu encontrei foi frustração. O que eu encontrei foi decepção, foi futilidade, inutilidade. Como essa conclusão chega tão rápido à palavra do pregador? Ele diz assim, essa minha busca terminou em rebelim. Porque esse é o fim tirânico do hedonismo, né? Quanto mais nós buscamos prazer, quanto mais buscamos satisfação, quanto mais nós buscamos felicidade debaixo do sol, o que nós mais encontramos é frustração. E Salomão está dizendo para nós nessa noite, olha, acreditem em mim, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, por que eu estou afirmando. E sabe como ele prova isso? A partir do verso 2 e até o verso de número 8, o pregador então enumera tudo que esteve envolvido nessa sua busca hedonista por sentido, por significado, experimentando o prazer e a alegria e a felicidade. Irmãos, e essa é uma experiência abrangente. Porque a primeira coisa que ele nos diz que esteve envolvido na sua busca, no verso de número 2, é o riso. Ele disse assim, do riso disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? O pregador tentou encontrar sentido por meio da comédia, né? Um tipo de diversão que muitas pessoas nos nossos dias usam para passar a vida, para encontrar sentido e significado da vida. Vamos rir da vida, vamos rir das coisas, vamos rir das misérias, daquilo que acontece conosco, daquilo que acontece com os outros, vamos rir sobre tudo. E nós vivemos tempos, né? Uma era marcada pelo stand-up comedy, né? É tão lamentável como as pessoas hoje fazem piada de tudo, ri-se de tudo. As pessoas não levam nada a sério. E pensando nisso, eu me lembro, né, de um filme recente aí da nossa cultura cinematográfica, o Coringa, né, que fez um estardalhaço tremendo, né, na sua divulgação. Mas pense naquele filme, né, a loucura que está atrelada ao riso, à comédia, que é justamente isso que o pregador está falando aqui, uma loucura que é perversa. Ele diz assim, olha, do riso, o que eu disse é loucura. Não é uma loucura, irmãos, de falta de senso mental, não é doença mental, mas o pregador está dizendo que esse riso é um riso de perversidade moral, é um riso, né, de escárnio, de crueldade, de cinismo. E como o personagem do Coringa, né, nessa sua loucura perversa, talvez retrate a nossa geração, retrate o mundo em que nós vivemos. Como as pessoas riem de tudo, como as pessoas não se dão conta de que rir, né, é uma outra frase interessante de uma música do Frejá, né, ele fala assim, olha, rir é bom, mas rir de tudo é desespero. O pregador diz assim, olha, esse riso é algo inútil, é um prazer sem sentido, porque a vida e o seu sentido não são uma piada. A vida não é piada. Ele diz assim, olha, eu tentei encontrar sentido no riso, mas a sua experiência continua. E ele diz no verso de número 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele tenta mais uma experiência, né? E ele então se volta para o álcool.
É um método ainda muito popular de se encontrar alegria na vida, ou de alguma forma, né, fugir dos nossos problemas. O escritor Philip Ryken, né, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o pregador encontrou o lubrificante certo para as suas risadas. Ele encontrou alguma coisa que pudesse trazer de alguma forma um anestésico, né? Que continua sendo esse apreço popular, de fácil aquisição. Como muitas vezes nós nem prestamos atenção, né? Como as imagens de bebida estão sempre associadas a essa ideia de alegria, de diversão, de felicidade. O pregador diz que usa o álcool, né, na mesma forma como muita gente dos nossos dias abusa do álcool, das drogas, com um prazer egoísta, em busca de sentido, em busca de significado. Um outro comentarista, Douglas Wilson, diz assim, imagine se nós retirássemos o álcool do cenário musical moderno, o que sobraria da música no mundo sem esse lubrificante, né? Sem esse anestésico? Praticamente não haveria música. Como as pessoas se voltam para esse recurso? E é curioso, porque no texto o pregador diz assim, e em todo momento eu mantive a minha sabedoria, como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu não bebi para embebedar, eu não me entreguei à embriaguez, isso aqui é uma pesquisa. Eu me entreguei ao vinho, eu me entreguei ao álcool em busca de sentido, em busca de significado, né? Em busca de propósito para a minha vida. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo o que a maioria de nós na nossa geração diz, olha, eu não bebo assim, pastor, eu bebo com moderação, né? Eu bebo socialmente, né? Eu bebo para me enturmar, eu bebo para, de alguma forma, encontrar um espaço. O pregador está dizendo que ele usou das mesmas coisas que nós usamos na nossa geração, em busca de sentido, em busca de significado. E ele acrescenta mais uma frase no verso de número 3, na sua expressão pela vida de sentido. Ele diz assim, e tudo isso eu fiz porque a vida é curta. São poucos os dias da nossa vida. Não é assim que as pessoas dos nossos dias justificam a sua busca por prazer, na sua busca por felicidade. A vida é curta. Você merece ser feliz, então se joga, né? Não importa as consequências, não importa o resultado, se isso te faz feliz, se isso produz algum tipo de sentido, significado da sua existência, se joga. Mas ainda assim, só não percebem que o paradoxo do hedonismo continua presente na sua busca, porque é sempre necessário uma dose a mais, né? É sempre necessário uma carreira a mais para ser cheirada, um baseado a mais, alguma coisa a mais para produzir uma sensação que possa de alguma forma nos anestesiar da dor, da falta de sentido, da falta de propósito e de significado que existe na vida. O pregador continua, e agora, depois de se voltar para o riso e para o vinho, ele nos diz, a partir do verso de número 4 e até o verso de número 6, que ele então procurou prazer nas coisas boas e nas coisas finas da vida. Preste atenção no que ele nos diz. Ele diz assim, olha, eu empreendi grandes obras, eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, eu fiz jardins e pomares para mim, e neles eu plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Não são apenas o riso e o vinho
que estão como prazeres aqui listados, mas esse homem então se entrega ao prazer da sofisticação da vida. O pregador então deseja encontrar sentido no estilo de vida dos ricos e dos famosos. E ele diz que ele empreendeu projetos grandiosos, né? Ele projetou para si mansões do prazer, com jardins japoneses extraordinários. Ele cultivou o seu próprio vinho. Queridos, esses projetos são tão grandiosos que somente alguém grandioso poderia empreendê-los. E o tamanho dessas realizações é justamente indicado porque, se você prestou atenção no texto, tudo é mencionado aqui no plural. Salomão diz que ele não construiu uma vinha, uma casa, um pomar, um açude, mas ele diz assim: olha, eu construí vários lugares onde eu pudesse experimentar o prazer, onde eu pudesse experimentar felicidade, sensações de satisfação. Se você presta atenção no texto, o que nós temos aqui é uma imagem do jardim do Éden. O Dr. Derek Kidner diz assim, comentarista do Antigo Testamento, que Salomão criou um pequeno mundo dentro do mundo. Um mundo multiforme, um mundo harmonioso, um mundo exótico. Ele cria um jardim do Éden secular, cheio de prazeres. E sabe o que é melhor? Não tem fruto proibido no jardim do Éden secular de Salomão. E tudo que ele fez para ele. Essas não são obras públicas. Esse aqui não é um administrador, não é o gestor, o rei que está fazendo alguma coisa para o seu povo, mas a Bíblia diz que isso tudo era para o seu prazer. Estas eram as suas casas. Isso sim, né, faz jus àquela máxima: minha casa, minha vida, né? Porque esse homem é um homem que envereda pelo caminho da sofisticação, das coisas boas, das coisas finas. E o texto diz que ele então era um homem rico o suficiente para manter essa vida sofisticada, porque os versos 7 nos diz que ele tinha um exército de servos e servas, que ele tinha rebanhos, né? Que ele possuía bens, ouro, tesouros, para manter a sua vida sofisticada, a sua vida nesse padrão de excelência. Quando nós olhamos o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, do verso 14 ao verso 29, que descrevem as riquezas de Salomão, há algo ali tão interessante que o escritor diz que tudo era dourado, tudo era de ouro, que nos dias de Salomão a prata não tinha valor, era alguma coisa imprestável diante da riqueza que aquele homem produziu. Ele era um homem que tinha tudo à sua disposição. E ele mantém essa casa, irmãos, em uma festa que dura todos os dias, porque lá em 1 Reis, capítulo 4, versos de números 20 a 28, nos diz o que acontecia nos palácios de Salomão, o que acontecia na casa de Salomão, né, em termos de mesa, em termos de refeições, de festa. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Ele diz assim: olha, eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, e eles comiam e bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos do Eufrate até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, que pagavam tributos, que serviam a eles. Era o provimento diário de Salomão, diário, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha,
10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre a região e sobre todos os reis, além do Eufrate, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o seu derredor. Foi feita uma estimativa do que dava para alimentar as pessoas com essa provisão diária da casa de Salomão. Incríveis 30.000 pessoas diariamente participavam desse banquete na mesa do rei, incluindo seus convidados, esse exército de servos, e tudo regado a boa música. Porque o texto nos diz que Salomão diz que se cercou de cantores, né? Que era um luxo extremamente raro e caro nos dias do pregador. Imagine só, ele tem a sua própria banda, ele tem os seus próprios corais para entretê-lo nas suas festas. E aí a gente fica muitas vezes, né, ouvindo aí o que a mídia diz sobre a mansão do Neymar em Mangaratiba. Que Neymar nada! A festa que realmente, né, faz sentido é a festa de Salomão, porque imagine só, tudo isso diariamente acontecendo na casa do prazer, nas mansões do prazer de Salomão. E por fim, o último dos itens aqui mencionado por ele com relação a prazer e felicidade, né? Que parece ser o mais comum no verso de número 8, porque ele diz assim: eu me provi das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nos diz que Salomão tinha 1.000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Esse homem tem mais parceiras sexuais do que qualquer homem pode imaginar ou sonhar na sua vida. Um luxo erótico, né? De um grande harém à sua disposição. Então imagine só, são risos, boa comida, bom vinho, música, mulheres, boas casas. O pregador tem tudo. Se ele vivesse nos nossos dias, ele hoje estamparia as capas de todas as revistas de circulação mundial. Ele estaria entre os 10 mais de qualquer coisa. Os cantores pop cantariam nas festas de aniversário de Salomão. Ex-BBBs frequentariam a sua casa. Supermodelos estariam penduradas no seu pescoço. É fácil imaginar que aqui está um homem que conseguiu tudo que a vida poderia lhe dar, né? Tudo que ele poderia sonhar, tudo aquilo que poderia trazer sentido, felicidade, alegria, né, ao coração dele. Mas sabe qual é o resultado disso tudo? Verso de número 9 e 10, o pregador diz assim: engrandeci-me, sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, eu perseverei comigo a minha sabedoria. Isso aqui é uma experiência em busca de sentido, de significado. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não neguei, eu não privei o meu coração de alegria alguma. Tudo que me alegrou eu fiz. Mas sabe qual é o resultado disso? Considerei tudo isso, todo o trabalho, toda a canseira, tudo, e descobri que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. No último versículo ele coloca as frases que ele tem usado para resumir a vida sem Deus, debaixo do sol, todas num único versículo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: isso aqui é frustração absoluta. Eu penso, tem uma frase interessante de Oscar Wilde.
ele diz assim que só existem duas grandes tragédias reais na vida humana. A primeira delas é você nunca conseguir o que você sonhou e desejou. É uma tragédia. Mas a outra grande tragédia da vida humana é conseguir tudo que você sonhou, tudo que você imaginou. Isso é uma tragédia. Porque isso não é garantia que traga sentido, significado para a vida. Charles Colson, né? Conta uma história. Ele foi um ex-assessor do presidente Richard Nixon, envolvido lá no escândalo do Watergate, foi parar na prisão e lá ele se converteu ao Evangelho. E quando ele saiu, né, e saiu pregando o Evangelho, ele disse que ainda tinha contato com pessoas ricas lá nos Estados Unidos, e uma amiga o chamou num determinado momento para dar uma palavra, dar um testemunho lá na Flórida, né, no reduto dos ricos e dos famosos. E ele disse que ele chegou lá e ele deu de cara com aquele mundo, né, um mundo inimaginável de sofisticação, de luxo, de riqueza. E aquela sua amiga conhecia muita gente poderosa, e aquelas pessoas foram chegando, e aquelas pessoas, ao ouvirem o seu testemunho, mostraram tão pouco interesse, né, por aquilo que ele estava falando sobre a sua conversão, sobre a sua transformação. E quando ele concluiu a sua palavra, ele abriu, né, uma série de perguntas e disse assim: olha, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum interesse particular sobre algum ponto desse testemunho, pode perguntar. E ninguém perguntou nada. E foi uma cena constrangedora, ele disse, porque as pessoas não tinham mostrado muito interesse pela sua fala. Mas aí alguém encostado lá, né, um homem, um rico, disse assim: tudo bem, senhor Colson, o senhor falou aí da sua experiência, né? Foi a sua vida, foi o que aconteceu com o senhor, mas o senhor acha que realmente tem alguma coisa para dizer para nós que somos ricos, que somos poderosos e que temos tudo na vida e nós não precisamos de nada? E ele olhou e disse assim: você acha realmente que quem tem ou imagina ter tudo que a vida pode oferecer não precisa de nada ou não tem problemas? E aquele homem foi murchando, e Colson diz assim: olha, eu terminei a minha palestra, respondi essas perguntas, e depois as pessoas me perguntaram, me procuraram dizendo o seguinte: olha, nada disso vale a pena, porque nós somos ricos, nós somos poderosos, mas o casamento acabou, o filho está enfurnado nas drogas, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito, a vida não tem significado. Esse é o paradoxo do hedonismo, queridos. Imaginar que as coisas que nós temos ou que nós conquistamos podem trazer sentido, significado para a nossa existência. Já dizia o Legião Urbana, né? Uma canção chamada Teatro dos Vampiros, quem gosta sabe. Ele diz assim: o que é demais nunca é o bastante. O pregador chegou à mesma conclusão. É por isso que ele diz no verso de número 11: eu considerei. A palavra hebraica utilizada aqui por ele significa literalmente: eu encarei de frente, eu olhei diretamente nos olhos, né, da minha alma, da minha vida, da minha busca pelo prazer. E o que eu cheguei à conclusão ele diz: eis que é tudo vaidade. A palavra eis, né, a palavra enfática na língua hebraica, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, chamando a atenção e dizendo, o resultado é isso, é inútil. Jim Carrey, famoso ator hollywoodiano, né, conhecido aí pelas comédias que fez e pelas quais ele ganhou muito dinheiro. Em uma entrevista que ele deu mais recentemente na sua vida, depois de ter perdido a noiva que se suicidou em circunstâncias meio que absurdas, ele disse o seguinte: olha, eu penso que todo mundo
deveria ficar rico e famoso, que todo mundo deveria conseguir ganhar tudo o que sempre quis, o que sempre sonhou, para perceber que essa não é a resposta para a nossa vida, para a nossa existência. Esse é o paradoxo do hedonismo. Os prazeres, né, que nós julgamos que trazem felicidade, sentido para a nossa vida, não duram. Os nossos desejos, eles não se satisfazem plenamente nessa vida. E o que é que Eclesiastes chama a nossa atenção, queridos, para a nossa reflexão? É que esses desejos não satisfeitos, eles nos deveriam dar uma pista sobre qual é o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito da nossa existência. Nós lemos aqui no Salmo 16, verso de número 11, o pai de Salomão disse assim: na tua presença, Senhor, há delícias permanentes, há alegria plena em comunhão com o Senhor. O Catecismo de Heidelberg, de Westminster, importante documento de fé da nossa, que norteia a nossa vida, já nos fez essa pergunta e já nos deu essa resposta há muito tempo. Ele diz assim: olha, qual é o fim principal do homem? Por que o homem nasceu? Qual é o sentido da existência do mundo? E ele responde: o sentido, o fim é glorificar a Deus e sentir prazer em Deus para sempre. C.S. Lewis escreveu no seu livro Cristianismo Puro e Simples que os nossos desejos não satisfeitos deveriam nos dar uma pista de por que eles não podem ser satisfeitos. Ele diz assim: olha, sabe por que nós vivemos com desejos que não podem ser satisfeitos plenamente nessa vida? Porque nós não fomos criados para este mundo. É por isso que nós nunca encontraremos prazer real, sentido nessa experiência do prazer, da alegria nessa vida. E isso, queridos, não é porque Deus é um estraga-prazeres. Às vezes nós nos queixamos tanto de Deus, as pessoas se frustram com as suas experiências de vida, elas se revoltam com a experiência de vida, porque aquilo que de alguma forma traz prazer para elas, em algum momento é cortado da sua vida. Nós perdemos cônjuges, né? As pessoas que nós amamos morrem, nós perdemos filhos, nós perdemos pais, nós ficamos pobres, nós não encontramos a riqueza que nós julgamos que poderia trazer sentido e significado para as nossas vidas. As nossas conquistas profissionais não produzem esse sabor da nossa alma. Mas isso tudo, queridos, não é para que nós fiquemos frustrados com Deus, mas C.S. Lewis diz assim: isso tudo é feito para que os nossos olhos sejam voltados para Deus, voltados para o outro mundo. Nós nunca teremos os nossos desejos plenamente satisfeitos nessa vida. Nós nunca encontraremos propósito e significado pelo prazer nessa vida, porque Deus não nos projetou para isso. Deus não nos projetou para esse mundo. Nós só podemos encontrar satisfação na presença de Deus. Agostinho diz assim: nos criaste para ti, e a nossa alma inquieta só encontra prazer quando descansa em ti. É por isso que o Eclesiastes está na Bíblia. Ele está aqui para nos ensinar isso. Nós não podemos viver em função desses prazeres terrenos. Não é para que nós não fomos projetados para isso. Isso aqui não é para o nosso desespero, mas é para que os nossos corações e os nossos olhos sejam voltados para a presença do Senhor. Jesus é tudo que o nosso coração insatisfeito
precisa e necessita. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, né, no nosso calendário, nos lembrando da obra, da morte, da ressurreição de Jesus. E Jesus veio para trazer esse alinhamento da nossa vida com Deus. Nós afirmamos de forma tão categórica, né, que Jesus é Deus e é verdade, mas o contrário também é verdade. Deus é Jesus. Já parou para pensar? Que Deus é como Jesus, Ele é exatamente como Jesus. Nós cantamos aqui a semana passada que Jesus é a imagem do Deus invisível. Pense bem, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, o verdadeiro prazer se encontra quando Cristo vem para a nossa vida. É por isso que Ele prometeu em João capítulo 10, Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente em Cristo nós conseguimos encontrar o segredo do contentamento. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 4,13, ele diz assim: olha, aprendi o segredo de viver feliz, satisfeito em toda e qualquer situação. Sabe qual é? Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra latina, contentamento, né? Ela significa literalmente, a raiz dela, contido, ou seja, conteúdo. Não há nada fora de nós que pode prover sentido, significado, né, para a nossa vida, porque esse sentido só pode ser preenchido com o conteúdo da vida de Cristo em nós. Precisamos nos lembrar disso. Nós não fomos projetados para encontrar prazer duradouro nessa vida, porque ele não existe. Mas nós fomos projetados para andar alinhados com Deus em Cristo Jesus, e somente Ele pode trazer prazer, sentido, significado para a nossa existência.